Fala galera, hoje é dia de Morte dos Mutantes. É uma história da Marvel, escrita por Charlie Soule com Jeff Lemire e desenhada por Aaron Kuder no ano de 2016. As névoas terrígenas espalhadas pelo mundo vêm criando novos inumanos por onde passam, mas um problema surge quando alguns mutantes descobrem que a névoa pode ser mortal para sua espécie. É nesse momento que se inicia uma batalha pela sobrevivência e que pode levar à morte dos mutantes. Para entender a história de um jeito melhor, seria interessante você saber o que aconteceu durante a saga Vingadores vs X-Men. Não é necessário, mas é legal para entender um pouco melhor o que levou aos acontecimentos aqui. Mas eu acredito que a saga Infinito seja mais necessária para o entendimento geral. Então se você não leu Vingadores vs X-Men ou Infinito, eu fiz vídeo sobre elas e vai ter os links aqui na descrição. Mas antes de continuar, se inscreve se você ainda não é inscrito, já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois e dá uma olhada na loja do Nerd All Stars que também vai ter o link aqui na descrição. E agora sim, vamos pra história, senta aí. Senta que lá vem a história. Em Vingadores vs X-Men, Ciclope fez de tudo para salvar a raça mutante, até mesmo enfrentar os Vingadores. E quando Hope incorporou e dominou os poderes da Fênix, o Gene X voltou aos mutantes do mundo. Mas nessa saga, Ciclope acaba indo ao extremo e mata o Professor Xavier, o que seria o primeiro dos atos extremos do personagem. Ciclope ficou preso, mas fugiu com a ajuda de Magneto e a partir daí passou a ser considerado um criminoso. O personagem passou a ter atitudes extremistas, mas sempre visando o bem da raça mutante, bem parecido com as atitudes do próprio Magneto. Essa personalidade se estendeu por praticamente todo o período conhecido como Nova Marvel, até o seu fim no grande evento conhecido como Guerras Secretas. A partir daí, as histórias que começaram a ser publicadas estariam acontecendo 8 meses depois dos ocorridos em Guerras Secretas. E esse meio tempo teria ficado perdido, marcado por um grande acontecimento envolvendo o Ciclope, mas até agora não tinha sido revelado. E tudo isso acaba sendo visto aqui. A história começa um ano antes. Ciclope, Emma Frost, Magia, Homem de Gelo, Bolas Douradas e as gêmeas Stepford formam um grupo de mutantes extremistas e renegados, e partem para a Ilha Muir investigar uma chamada de socorro. Na Ilha Muir ocorre atualmente um centro de pesquisa mutante, mas quando Ciclope e a equipe chegam, encontram praticamente todos mortos ali. Vários corpos, inclusive várias versões de Madrox, o Homem Múltiplo. Ciclope encontra o original que está à beira da morte com um tipo de doença horrível, mas antes de falecer, ele diz a Ciclope o que aconteceu. As névoas terrígenas causaram aquilo. Enquanto isso, no Japão, uma equipe de inumanos liderados pela Cristal acompanham a passagem de uma das névoas terrígenas por ali. Quando a bomba explodiu, liberando as névoas durante a saga Infinito, a população ficou assustada com aquilo, mas com o passar do tempo se acostumaram e agora esperam ansiosamente a sua chegada, esperando para que alguns poucos novos inumanos sejam revelados. Mas a Hydra aparece para tentar capturá-los e a equipe da Cristal os contém, inclusive com a ajuda de um recém-criado inumano com o passar dessa névoa. Esse inumano recém-criado despertou habilidades de adormecer seus inimigos. Nesse mesmo momento, na Ilha Muir, Ciclope manda de volta sua equipe para evitar o contato com aquela outra névoa, enquanto ele e Emma Frost são os únicos que irão investigar melhor esse ocorrido. Ele entra em contato com o Fera, mesmo não sendo mais aliados na época, mas a situação é urgente com as mortes dos mutantes ali. Ciclope manda as evidências do que aconteceu na ilha para análise, mas nesse momento, o Ciclope, que entrou em contato com aquelas névoas, acaba desmaiando. Mas logo em seguida, Ciclope e Emma Frost saem dali, voltando para o encontro do resto da equipe e dizem que sim, é verdade. As névoas terrígenas fizeram aquilo.
E enquanto mutantes morriam com ela, inumanos nasciam ao toque da névoa. Quando as bombas explodiram na Terra, 2 grandes névoas foram espalhadas e agora percorrem todo o mundo, despertando o gene inumano. Mas ao toque das névoas com a atmosfera terrestre, sua composição mudou e se tornou tóxica para os mutantes. As névoas tinham efeitos diferentes em cada um deles. Elas poderiam esterilizar e até matar os mutantes. Desse jeito, ao fim de todo o percurso das névoas na Terra, a raça mutante seria exterminada. Ciclope considera que os inumanos sabiam disso, mas não se importaram, já que sua intenção é despertar sua própria raça, independente que os mutantes sejam exterminados nesse processo. Tempestade, a atual líder dos X-Men, vai até Nova Attilan falar com a atual rainha dos inumanos, a Medusa. E ao dizer o que vem acontecendo por causa da névoa, Medusa pede a localização de ambas para Cristal, que indica que uma se encontra no meio do oceano, enquanto outra se aproxima de Madrid, na Espanha. Medusa então pede que Cristal vá até o local retirar todos os mutantes dali para evitar alguma complicação. Tempestade percebe então que Medusa não sabia dos efeitos da névoa nos mutantes e que nada daquilo era proposital. Mas esse não era o pensamento de Ciclope, que com a ajuda de Emma Frost envia um recado diretamente na mente de todas as pessoas do mundo. Os inumanos estão matando os mutantes. As névoas vão acabar com a raça e por isso elas precisam ser destruídas. A população do mundo entra em pânico, principalmente em Madrid, onde a névoa se aproxima. Pessoas não sabem mais se a névoa pode infectar humanos também, além dos mutantes, levando todos ao desespero. Cristal vai para lá e tenta impedir que a névoa alcance a cidade, e para isso tem a ajuda de Tempestade, mas a histeria coletiva continua. Desse jeito, Cristal tem a brilhante ideia de evitar acidentes e pânico e pede para que o novo inumano use seus poderes e coloque toda a cidade para dormir. Mas ainda sem muito controle da sua habilidade, todos são apagados, incluindo Tempestade e seu grupo de mutantes, sendo que os únicos não afetados foram os inumanos. Fato que acaba sendo mal interpretado. Emma Frost precisa de auxílio para atuar com o Ciclope nessa situação com as névoas e para isso pede ajuda ao próprio Magneto. Magneto vai ajudar a causa deles, mas sabe que Emma Frost vem tramando algo ainda não revelado. Então assim que Tempestade e seu grupo de X-Men despertam e vão tirar satisfação com Cristal sobre o que acabaram de fazer, Magneto surge e prende todos ali com barras de ferro, mas a sua presença na verdade era só uma distração para o verdadeiro plano. Ciclope recrutou novos mutantes como o Alquimia e o Solaris, e enquanto todos estavam ocupados na cidade, ele e seu grupo estavam no caminho das névoas terrígenas, dessa vez com a intenção de destruir aquela grande nuvem. O problema é que com isso, as névoas não despertariam mais inumanos pelo mundo, então se as duas fossem destruídas, os inumanos seriam a raça a ser extinta. Então, uma guerra entre as duas espécies é declarada. Ciclope armou um plano e Solaris leva a Alquimia aos céus. O jovem é liberado e em sua queda passando pela névoa, usa seus poderes para alterar a composição terrígena. Desse jeito, acabando com aquilo. O Alquimia entrou em contato com a névoa e por isso acaba morrendo infectado, mas seu esforço fez com que essa névoa nunca mais mate nenhum outro mutante. Nesse momento, Raio Negro, Medusa e um grupo de inumanos surge ali. Eles não podiam permitir isso. Acabar com as névoas seria o fim para eles. O clima fica cada vez mais tenso. Ainda mais com o grupo de Tempestade e de Cristal que logo chegariam ali também. Então Ciclope sabe o que tem que fazer. Ele precisa salvar os mutantes. Ciclope vai ao encontro de Raio Negro no meio daquelas névoas agora alteradas e que liberam uma chuva vermelha. Ele sabe que fez o que era necessário para salvar sua raça, mesmo que isso acabasse com outra.
Ele não vai ser levado prisioneiro, vai lutar até o fim. Ciclope já foi aluno, um guerreiro, um professor, um revolucionário e um assassino, mas tudo foi em nome de sua raça. E ainda tem outra nuvem espalhada pelo mundo, e ele também vai destruí-la, mesmo que não seja com seu corpo, mesmo que seja só a sua ideia executada por outros, porque ideias nunca morrem. E desse jeito, ele ataca Raio Negro, que acaba sendo mais rápido e ataca Ciclope antes de ser atingido. Dessa forma, Ciclope acaba morrendo na presença de todos ali. Uma semana depois, na própria Ilha Muir, o corpo de Ciclope é enterrado com a presença de diversos mutantes, e um deles é Alex Summers, o Destrutor, irmão de Ciclope. Ele sabe que tem algo de errado, sabe que seu irmão não morreria assim e quer uma explicação concreta de Emma Frost. Então nesse momento, tudo é revelado. Quando Ciclope e Emma entraram em contato com a névoa pela primeira vez ali na Ilha Muir, Ciclope desmaiou e ali mesmo ele contraiu a doença, agora chamada de varíola M. E por causa dela, Ciclope morreu agonizando nos braços de Emma Frost. Ela mentiu para todos esse tempo todo. Todas as aparições de Ciclope foram implantadas por ela na mente das pessoas que acreditavam vê-lo. Ela precisava manter Ciclope vivo como um herói, uma ideia, um mártir para que os mutantes se aliassem e lutassem juntos contra essa ameaça que se tornou a Névoa Terrígena. Por isso, esse tempo todo, Ciclope era citado como um assassino por querer exterminar os inumanos em prol dos mutantes, pelas suas atitudes extremas em destruir as névoas, mas de certa forma essa revelação mostra que Ciclope não era o vilão que o mundo pensava que era, mas só os leitores vão saber disso. Só que o mesmo não pode ser dito de Emma Frost, que com a perda de seu amado e com a atual ameaça de extinção da raça, vem mostrando sinais de loucura. E é desse jeito que termina a história. Morte dos Mutantes é uma história que eu sinceramente gostei, mas que sofre de vários problemas. A narrativa é boa, o roteiro também é muito bom, trazendo ações inesperadas e inclusive te convida a uma segunda leitura com outra visão da história. E a HQ é muito fluida, ainda mais por ser uma série curta. A arte tem pontos positivos como os cenários e ambientação, mas tem pontos negativos como por exemplo alguns personagens com rostos distorcidos e mal acabados. Mas depende muito do quadro, às vezes o mesmo personagem está muito bem desenhado em um e muito mal desenhado em outro, tirando o Ciclope que está sempre mais bem trabalhado que os demais. A história te apresenta os dois lados do conflito, dois pontos de vista, e não te fala que um é certo ou errado. Te apresenta os fatos e deixa você pensar qual seria a melhor solução para o problema dos mutantes. Essa história sofreu um ódio muito grande quando lançada, principalmente por se tratar de uma tentativa de acabar com os mutantes nos quadrinhos da Marvel, já que a empresa não possui os direitos dos personagens no cinema. Pode parecer que a série foi feita só para justificar o desaparecimento dos mutantes e o aumento dos inumanos. Mas no fundo, independente da motivação para criar essa HQ, tem um roteiro bem escrito. Mas a versão nacional apresentou um problema na minha opinião, a tradução do nome. Nos Estados Unidos, a série se chama Morte do X, o que pode deixar aberto para interpretações. O X pode ser referência aos X-Men, aos mutantes, ao Gene X e até mesmo ao Ciclope, já que ultimamente ele usa um uniforme com um X no rosto. Mas com a tradução para Morte dos Mutantes, acaba restringindo o título, perdendo um pouco das possíveis interpretações. É uma história curta, mas que na verdade se trata de um prólogo. É uma chamada, um início para algo muito maior, para um conflito muito maior, para uma guerra. A guerra entre Inumanos versus X-Men. Mas isso é história para outro vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.